Então, eu estava falando do Santo Sudário, né, que eu vi através de um livro, Sofrimento, que os especialistas falavam lá o nível de sofrimento que Cristo teria sofrido, e eu fiquei impressionada com aquilo e guardei aquela curiosidade. E continuando com a história do meu avô, né, ele aparece aos 7 dias que ele tinha morrido, e e ele fica diante de mim, eu vi perfeitamente, só que eu já estava com posse das escrituras. E eu perguntei para Deus através do pensamento, né? Eu não falava aquilo que eu falava com Deus, eu falava em particular. E eu perguntei para Deus, Senhor, eu não quero mais ver ninguém morto, eu quero ser normal, eu quero ficar normal. Eu quero poder dormir, eu quero poder ter paz. E fala comigo. E aí eu peguei aquele livro, abri, caiu no livro de Mateus 7, aonde diz que o filho pede um pão, o pai não dá uma pedra, o filho pede um peixe, o pai não dá uma serpente. E se os homens que sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagina eu que sou Deus. E a partir daquele dia eu comecei a dormir, comecei a ter sono reparador. E, e nisso eu fiquei mais curiosa. Perguntei para Deus, Senhor, a gente volta para pagar aquilo que a gente deve da vida passada. A gente paga as nossas dívidas, como algumas pessoas conhecem como karma. E eu abri a Bíblia e caiu no livro de Hebreus 9, onde diz que o homem vive uma só vida, né? E passando disso, segue-se o juízo. Então, ali foi explicado que o homem vem uma vez só, vive uma vez só, passando disso, né, segue o juízo. Então, eu entendi isso perfeitamente e depois eu perguntei para Deus, então como que eu via? Como que eu via pessoas mortas? Perfeitamente, eu via, sentia o cheiro, principalmente de pessoas que eu conhecia, né? E aí caiu no livro de 2 Coríntios 11, onde diz que o inimigo da tua alma tem o poder de se transformar em anjo de luz. Se possível, enganar até os eleitos. E, e era como se eu escutasse uma voz de homem falando, né? E me direcionando. Eu não tinha ideia de que ainda era o Espírito Santo que fazia isso. E todas as minhas dúvidas, tudo que eu perguntava, eu abria a Bíblia, apontava e ali me dava uma resposta satisfatória, como um Google. A gente tem dúvida, vai para o Google, pergunta, ele te responde. E assim era comigo e é até hoje, né? Então, mas também Deus, ele fala quando ele quer, através das escrituras. Muitas vezes a gente não tá, ou não entende, ou muitas vezes ele não, também Deus às vezes não quer falar com a gente tem que passar por ali. Mas enfim, e foi assim que eu comecei a ler as escrituras, né? Como eu tinha muita curiosidade também sobre o início, né? Eu li muito o livro de João, quando também Deus falou sobre os anjos, através do livro de Daniel, Isaías, a história da pré-existência, como que foi tudo, né? A história do principal anjo caído, né? Era o anjo de luz. E assim, e assim foi a minha história com Deus através da Bíblia. Então não foi uma pessoa que veio me doutrinar, né? Só que eu tinha muita curiosidade por causa da religião. E lendo os outros livros seculares, eu vi que a religião, ela é territorial. Onde a pessoa nasce, é o família, o país, o lugar, é aquela religião que influencia a gente. Por exemplo, na Índia, né? Se a pessoa nasce na Índia, ela vai acreditar em milhares de deuses. Ela entende que o rio Ganges é Deus, que é a vaca, o macaco, o rato, né? Então, os povos antigos davam os seus filhos
para os deuses da colheita, né? Então eles eram sacrificados para agradar os deuses. E eu entendi que a religiosidade, ela é feita através de uma inteireza de coração. A pessoa está com sinceridade, apesar dos sacrifícios, né? Deus, ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Aí foi que eu fui entender toda aquela história do povo hebreu, né? Fui entender um pouco por que Deus, ele ordenava os hebreus invadir lugares e matar praticamente aqueles donos dos territórios, por causa da crueldade, da maldade, do nível de idolatria, né? Do nível de soberba e não querer conhecer a Deus, né? Eles tinham ódio dos hebreus, né? Eles tinham ódio dos crentes. Então, foi assim que começou um pouco essa história.